Herança, mais um conceito importante da orientação a objetos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Vem comigo que você vai aprender o que é essa tal de herança, como que a gente faz para utilizar no caso da linguagem Java, quais são as vantagens, as desvantagens, os perigos que você tem que se atentar quando for utilizar esse recurso no seu projeto. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos continuar nossa saga aqui de estudos em Java, orientação a objetos e programação. Então o foco do vídeo de hoje vai ser esse conceito, outro conceito da orientação a objetos, que é o conceito de herança, um conceito bem importante que vai te ajudar com o reaproveitamento de código. Então eu estou aqui com o projeto no IntelliJ, dessa vez não é aquele sistema de gestão escolar da professora Marli, é o projeto do banco, um projeto que eu mostrei, não me recordo agora de cabeça, em algum dos vídeos anteriores, algum exemplo. Então tinha esse projeto do banco e eu só fiz algumas modificações aqui nesse projeto. Então vamos entender primeiro o que tem nesse projeto. Então, projeto Java, tranquilo aqui, o mesmo esquema. Tem lá o SRC, eu criei aqui os pacotes, né? Acho que nesse projeto em específico não tinha essa parte de pacotes ainda no vídeo que eu tinha gravado. E aí tem aqui um pacote fictício, né? br.com.empresa.banco. Então lembrando, aqui é o caminho, né, da empresa, né, o domínio da empresa de trás para frente, que seria então empresa.com.br e aí um projeto chamado banco. E dentro dele tem dois subpacotes, tem um pacote conta e tem um pacote titular. E além disso tem a classe principal, a classe que tem o método main, onde a gente vai executar a aplicação. Então, basicamente, tem duas classes aqui, né? Classes que representam conceitos do domínio da aplicação. Tem uma classe chamada titular, que está no pacote titular. E, bem, o nome, né, é bem óbvio, é para representar o que é um titular, né? A pessoa que é dona de uma conta ali, né? A pessoa que abriu uma conta bancária ali naquele banco. Essa que é a ideia. Então, titular, eu só coloquei aqui 3 atributos. Titular tem um nome, tem um CPF e tem um e-mail. Simples assim, tudo como string, né, texto. Tem um construtor, para quando for instanciar um objeto titular, já passar o nome, o CPF e o e-mail no new, né? Já como parâmetro na hora de instanciar o objeto. E os métodos getters, getNome, getCPF, getEmail, para devolver o valor desses atributos de fora da classe. Então, nada demais aqui. Agora a classe conta corrente. Então, tem essa classe chamada conta corrente, que representa o que é uma conta corrente ali no banco. E aqui, nesse exemplo que eu estou colocando, né, o conta corrente eu coloquei 4 atributos. Então eu preciso saber qual que é a agência, qual que é o número da conta, o saldo e o titular. Então são essas 4 informações. A agência e número da conta é string, texto, porque pode ter o hífen, pode ter um X, né, tem banco que usa letra no número, na agência, enfim. O saldo double, né, número decimal ali. E o titular, em vez de ser uma string aqui, só o nome do titular, eu usei a classe titular. Então a conta corrente está vinculada com um titular, que é uma outra classe, e lá dentro dela vai ter o nome, o e-mail e o CPF. Mesma coisa aqui, tem um construtor. Quando for instanciar um objeto conta corrente, tem que passar o titular como parâmetro, a agência, o número e o saldo inicial. E aqui, além dos métodos getters, tem lá aquele método para fazer um saque. Ele verifica o valor que foi passado como parâmetro, se for menor do que 0, devolve false, não pode ser feito o saque. Tem a taxa de 1 centavo, né, quando é feito o saque, vê se o saldo é maior do que o valor a ser sacado com a taxa. Se for, diminui o saldo, devolve true, se não, devolve false, dizendo que não foi realizado o saque. Então o método sacar, ele executa a lógica de efetuar o saque e devolve um booleano, true se o saque foi efetuado com sucesso, false se não foi efetuado. O método depositar, só para depositar aquele valor, a única restrição é que não pode ser negativo, né, o valor, não pode ser menor nem igual a 0, senão ele interrompe, né, o método é void, ele não devolve o booleano como sacar, então ele só executa e não devolve nada. Então aqui, para a gente interromper a execução do método, né, se tiver alguma coisa inválida, é só botar um return, ponto e vírgula aqui que ele interrompe. Se entrou no if, né, porque está tentando depositar um valor que é 0 negativo, aí ele retorna, não faz nada, não mexe no saldo. Se não entrou no if, vai vir aqui para a linha de baixo e incrementa o saldo com o valor passado como parâmetro. E os métodos getters para devolver as informações. Não tem método setter porque já na hora de dar new já passa os atributos e depois só recupera com get. Então, a princípio, não tem necessidade do método setter, não coloquei aqui. Beleza? Bem simples então. Conta corrente, titular. Simples.
E a classe principal. A classe que eu já deixei com uns códigos aqui que instancia um objeto titular, passa um nome aqui, ó, fulano da Silva, um CPF qualquer, um e-mail qualquer, instancia a conta, passa esse objeto titular que foi instanciado na linha anterior como parâmetro, a agência 001, um número da conta aqui, um saldo inicial de R$25, dá um system outs aqui para imprimir as informações da conta, né? Quem é o titular, a agência, o número e o saldo. E aqui uma lógica para fazer um saque de R$10. Então ele chama lá o método sacar do objeto conta, passando 10 como parâmetro. O sacar, ele recebe, né, um double como parâmetro e devolve um boolean. Então o retorno do método está sendo guardado nessa variável sacou. E aí tem um if. If sacou, se está valendo true, ele vai entrar e dar um system out dizendo saque realizado com sucesso e imprimir o saldo atualizado. Se deu false, ele não vai entrar aqui, não vai diminuir o saldo. Beleza? Então vou até rodar aqui o projeto, né? Botão direito, run. Vamos ver. E executou. Titular, fulano da Silva, agência, conta, saldo, saque realizado com sucesso. Tinha 25, né, inicialmente. Saquei 10, ficou com 15, opa, tá R$14,99, porque tem 1 centavo da taxa do saque. Por isso que tá R$14,99 aqui. E finalizou o programa. Bem simples, nada demais. Beleza? Só que agora tem uma questão. Vamos imaginar que a gente implementou esse sistema, implementou essa funcionalidade, mostrou lá para o pessoal do banco, eles gostaram tal, e falaram, poxa, mas tem um detalhe, ó, que ficou faltando. Aqui no nosso banco a gente abre conta corrente, só que a gente também abre conta poupança. Então quando um correntista, lá um cliente nosso chega aqui querendo abrir uma conta, a gente pergunta, é uma conta corrente para você receber o salário e tal, ou é só uma conta poupança para você guardar dinheiro? Então tem essas duas opções. E no momento, no nosso projeto, não existe essa diferenciação. A gente só tem a conta corrente. Então, puxa, ficou faltando aí, né, o detalhe da conta poupança. Já que esse é um negócio importante no projeto, né, eu tenho conta corrente, que é de um jeito, funciona de um jeito. Eu tenho conta poupança, que funciona de um outro jeito. Eu não tenho representado aqui no projeto conta poupança. E conta poupança é algo importante nesse projeto. É algo relevante, né? Poxa, é um termo ali, né, que as pessoas lá do banco conversam. Ah, tem a conta corrente, tem a conta poupança. A conta corrente, quando faz o saque, tem a taxa de 1 centavo. Vamos supor aqui que a conta poupança não tem aquela taxa de 1 centavo. Então a pessoa saca o dinheiro e não é descontado nada. Então percebe? Conta poupança se tornou algo importante no projeto. Tem lá suas características, tem comportamentos e é diferente de conta corrente. Então não é só um tipo, né? Eu poderia criar uma classe chamada conta, botar um atributo lá, ó, private, até usar o enum, né, que eu mostrei no vídeo anterior, para dizer qual é o tipo, se é corrente ou poupança. Então seria uma solução, só que nesse caso não vai fazer sentido, porque não é só uma mera informação. Só o tipo, se ele variar, já tem coisas novas, comportamentos novos, características novas, então não basta apenas ser um atributo de uma classe. O ideal é que seja uma nova classe separada para fazer essa diferenciação. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma nova classe, vou abrir aqui o project, no pacote conta mesmo, deixei ele selecionado, alt insert java class, e vou criar a classe chamada conta poupança. Seguindo o padrão de nomenclatura do Java, só o C do conta e o P do poupança, o primeiro P em maiúsculo. Está escolhida aqui a opção class, vou dar um enter, pronto. Criei aqui a classe conta poupança. E agora, bom, é uma classe que faz parte do domínio da aplicação. Então lembra, nesse tipo de classe a gente representa conforme funcionam os conceitos no mundo real, no contexto dessa aplicação. Então eu preciso colocar aqui quais são os atributos e quais são os métodos. O que tem numa conta poupança, quais são os comportamentos, né? Que tipos de operações que eu vou fazer em cima de uma conta poupança. E a gente faz essa modelagem, né? Pega lá os conceitos do mundo real, conversando com os especialistas lá do domínio, né? O gerente, as pessoas que trabalham no banco, e trazendo para o código da maneira mais fiel e mais próxima possível. Então eles falaram, poxa, a conta poupança, ela tem algumas informações que a gente cadastra aqui, ó. Então vamos representar. Ela tem uma agência, então private string agência. Ela tem um número, private string número, e ela tem um saldo também, private double saldo, e ela tem um titular também. Então private titular, vou usar a classe titular. Beleza, tá aí as características.
E aí a gente perguntou, tá, tem essas características e quais comportamentos? Vai ser parecido lá da classe conta corrente? Eles falaram sim, tem algumas coisas que sim, outras que não. Então numa conta poupança eu posso sacar, eu posso depositar dinheiro. Então vai ter um método para sacar e um método para depositar. E aí nesse momento que você está escrevendo esse código, você percebeu uma coisa curiosa aqui. Poxa, esses atributos, ó, agência, número, saldo, titular, e esses métodos que eu estava prestes a digitar aqui, ó, sacar e depositar, poxa, não é exatamente igual o que tem aqui na classe conta corrente? Aqui não tem esses mesmos atributos e os mesmos métodos? Então, estão bem parecidas essas duas classes, né? Será que eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V então? Vou lá na classe conta corrente, copio tudo que está lá dentro, colo aqui na classe conta poupança, já que é igual, digamos assim? Bom, essa poderia ser uma alternativa, né? Já que é igual, vamos copiar. Só que toda vez que você faz Ctrl+C, Ctrl+V num código, você está copiando e colando de um outro código distinto, uma classe, está copiando as coisas que tem nela e colando em outra exatamente igual, você tem que ligar um alerta. Toda vez que você copiar e colar código, você está criando código duplicado no seu projeto. E isso pode ser um alerta, pode ser um mau sinal. Se está duplicado é porque são trechos de códigos que são comuns e aí duplicou. E aí daqui a pouco, e se tiver outro tipo de conta? Conta salário, conta investimento, conta, sei lá, de estudante, alguma coisa. Aí você vai ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Então isso já tem que ligar um alerta para você. Copiou, colou, opa, alerta. Você está reaproveitando, né, código, mas fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, essa não é a melhor maneira. Por quê? E se amanhã mudar? Agora todas as contas têm um novo atributo. Você vai ter que lembrar que não é só na classe conta corrente que você vai ter que colocar esse atributo. Na conta poupança também, na salário, na investimento, na de estudante. E aí, dificilmente você vai lembrar todos os lugares que você tem que mudar. Ou se tiver uma nova regra, tiver que tirar alguma informação, você tem que lembrar de mudar em todos os lugares. Então esse é o perigo. Toda vez que você copia e cola código e deixa duplicado, você vai ter que lembrar no futuro, ó, tá duplicado. Então se mexer aqui, eu tenho que lembrar de mexer ali. E isso é um mau sinal. Isso dificulta a manutenção no software. Então sempre que tiver isso, código duplicado, ligue o alerta porque tem alguma forma na orientação a objetos de você evitar essa duplicação. Beleza? E aqui, bom, o jeito da gente evitar essa duplicação, né, vai ser usando, né, o conceito que é o título aqui, o foco desse vídeo, né, que é o conceito da herança. Então, na orientação a objetos, essa é uma situação comum. Eventualmente, ali no seu projeto, você vai ter 2, 3, 4 classes que são muito parecidas, elas têm conceitos parecidos ali, compartilhados, mas não são exatamente iguais. Porque se fosse igual, eu estaria falando da mesma coisa, eu só teria uma única classe. Então, sempre que você tiver essa situação, para você não duplicar código, você pode usar esse conceito, que é o conceito chamado de herança. Vamos ver como que a gente aplica esse conceito aqui no Java. Então, bom, eu tenho essas duas classes, conta poupança, conta corrente. Elas têm coisas em comum. Então, para eu não copiar e colar e deixar duplicado nessas duas classes, que poderiam ser 3, 50, 100, a ideia é que eu vou extrair isso para algum lugar. Tudo que for comum, que for igual para todo mundo, apenas o que for igual, eu vou extrair para um terceiro lugar separado. E de alguma forma eu quero chamar dessas duas classes ou mais que precisem, né, de alguma forma esse terceiro recurso aí que foi extraído. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra classe só para representar esse conceito, vamos chamar assim, que é o conceito genérico, né? Que é o conceito de uma conta. Eu estou falando de uma conta no final das contas. No final das contas, ficou até engraçado, né? Conta. Então, conta corrente, conta poupança, é tudo conta. Tem as diferenças, mas é tudo conta. Então, opa, conta. Eu posso criar uma classe chamada conta, que seria a minha classe genérica, né? Digamos assim, é ali onde tem um conceito comum, genérico, que é igual para todo mundo, conta. Então vamos lá, vamos criar uma terceira classe. No próprio pacote conta, alt insert, java class, vou chamar de conta. E agora, nessa classe, que é a classe conta, aqui é onde vai estar o que é igual para todo mundo, o que é comum, o que é genérico para todas as classes que quiserem ser uma conta, terem as características e comportamentos que toda conta tem. Então eu vou lá na classe conta corrente,
eu vou dar um Ctrl X nos 4 atributos, agência, número, saldo e titular, porque esses 4 atributos são iguais para todos os tipos de contas. Então, vou dar um Ctrl X e vou jogar aqui na classe conta. Opa, pronto, colei. Vou trazer aquele construtor também, né, para a classe conta. Toda vez que eu for criar uma conta, eu preciso do titular, da agência, do número e do saldo. E os métodos, hein? Toda conta tem saque e tem depósito? Vamos considerar aqui no nosso projeto sim. Então, vou dar um Ctrl X, vou colar esses 2 métodos na classe conta e os métodos getters. Poxa, eles têm que ficar lá na classe conta, né? Então, eu vou tirar daqui os getters e jogar aqui na classe conta. Ou seja, eu extraí tudo da conta corrente e trouxe para a conta. Se você olhar agora a classe conta corrente, coitadinha, ficou vazia, não tem nada, né? Só abre chave, fecha chave e não tem nada declarado dentro dela. E na classe conta poupança, eu vou apagar esses atributos. Ou seja, eu deixei as 2 classes vazias, né? Elas não têm nada. Só que agora, como é que eu falo para a classe conta corrente? Olha, conta corrente, eu quero que você herde, reaproveite tudo que está na classe conta. Aí vem esse conceito da herança, que é um conceito da orientação a objetos, não é do Java isso, é geral da orientação a objetos, toda linguagem orientada a objetos tem esse conceito de herança. E no Java, como é que eu falo para o Java, né? Ó, Java, eu quero que essa classe herde daquela outra classe. No caso do Java, na assinatura da classe, ó, public class conta corrente, antes de abrir as chaves, vou dar um espaço e existe uma palavrinha reservada da linguagem que se chama extends, que é estender em inglês. E aí eu dou um espaço e passo o nome da classe que eu quero herdar. No caso é a classe conta, com um C maiúsculo, é o mesmo nome da classe. Pronto. Até fica bem legível isso. Ó. Public class conta corrente extends conta. Java, defina uma classe que é pública, o nome dela é conta corrente e ela herda da classe conta. Tem uma outra classe aí no projeto chamada conta. Eu quero que conta corrente herde de conta. Então, essa é a tal da herança do Java. Na classe conta poupança, a mesma coisa. Ó, na assinatura eu vou colocar o extends conta. Pronto. E você pode ter quantas classes quiser herdando de uma outra classe. Então eu tenho conta corrente, conta poupança, posso ter 3, 5, 10, 50 mil ou 0, né? Não é obrigado a usar herança e uma classe ela pode ser herdada por várias outras, né? Uma ou mais classes. Beleza? E agora, a classe conta está dando um erro de compilação aqui, ó. Ah, já vi. Eu copiei o construtor, só que o construtor, lembra, é o nome da classe. E eu copiei da conta corrente. Então aqui não pode ser conta corrente, tem que ser conta. Então quando for dar new na classe conta, o construtor, né, tem que se chamar conta. Lembra, o construtor é o mesmo nome da classe. Beleza? O resto, tudo continuou compilando aqui na classe conta. Tá tudo aqui certinho. E ele tá me acusando aqui, o IntelliJ, né? Ele me marca, olha, na classe, ele fala, olha, tem 2 problemas relacionados com essa classe. E se você clicar nesse 2 related problems, é um link, ó, se você passar o mouse, ó, ele bota a mãozinha, se você clicar, ele mostra aqui embaixo onde que está dando erro. Ó. Tem aqui na parte inferior, related problems. E ele fala, olha, na conta corrente, conta poupança, tá com um probleminha aí, ó. E se eu abrir a classe conta poupança e a classe conta corrente, agora ele vai começar a dar erro de compilação. Ó, tá vermelho. Vermelho é erro de compilação. Você tem que resolver. Se você passar o mouse em cima da classe, ele te dá uma dica de qual é o erro de compilação que está dando aqui. Então ele fala, olha, não existe um construtor default, aquele construtor que não recebe parâmetros, disponível na classe conta. Toda vez que você herda de uma classe e nessa classe que você está herdando não tem aquele construtor default do Java, que é o caso aqui, eu estou herdando de conta, eu declarei um construtor que recebe parâmetros. O Java não vai mais gerar aquele construtor default, aquele sem parâmetros, a não ser que eu declare aqui manualmente esse construtor. Como eu não declarei, eu só tenho esse que recebe parâmetros, essa classe não tem um construtor default. Aí, todas as classes que herdam dessa classe que não tem um construtor default passam a dar erro de compilação. O Java fala, olha, como a classe lá de cima, né, a classe mãe, que o pessoal costuma
usar esse termo, né? A classe que está sendo herdada, né? Como a classe mãe, aí a sua classe mãe não tem um construtor default, ela só tem um construtor que recebe parâmetros, aqui embaixo, na classe filha, você também tem que ter um construtor que recebe os mesmos parâmetros. Senão, não compila. Então isso é uma obrigação. E passando o mouse aqui na classe que está com sublinhada de vermelho, o IntelliJ ele te dá uma dica aqui. Ele fala, olha, quer criar um construtor que faz dar match com o construtor da classe que você está herdando? Ele tem esse link aqui, se você clicar, pum, ele declara um construtor que recebe os mesmos parâmetros e ele coloca aqui ó, uma chamada, ó, inclusive deixa eu apagar. Ó. Se você apagar essa chamada vai dar erro de compilação. Porque o que acontece? Toda vez que alguém der new na classe conta poupança, automaticamente é como se eu estivesse dando new na classe conta. Só que a classe conta, o construtor lá da classe mãe, ele tem parâmetros, ele precisa ser chamado. Como é que eu faço para, do construtor da classe filha, chamar o construtor da classe pai, da classe mãe, como você quer chamar? Tem essa palavrinha reservada chamada super. Ela é o oposto do this. O this é para falar this, essa classe. O super é a classe super, superior, a classe mãe, a classe que eu estou herdando. Então, a gente tem que declarar um construtor e aqui eu não quero fazer nada, eu só quero... Ó, eu recebi esses parâmetros no construtor, mas não faz nada, só chamo o construtor de cima que eu estou herdando e levo esses parâmetros. Porque eu tenho um construtor na classe que eu estou herdando que tem esses parâmetros. Então, eu só deleguei para o construtor da classe mãe. Isso é obrigatório aqui no caso do Java. Beleza? Lá na classe conta corrente tem que fazer a mesma coisa. Passei o mouse, cliquei aqui, o IntelliJ já gera o construtor na conta corrente, recebendo os mesmos parâmetros da classe mãe e coloca a palavrinha super e entre parênteses os parâmetros para encaminhar esses parâmetros recebidos aqui para o construtor da classe super, da classe mãe. Beleza? Agora passou a compilar. Show! Só que lá na classe principal, como é que vai ficar aqui na classe principal? Ó? Eu estava dando new na classe conta corrente, eu continuo dando new na classe conta corrente, tudo continua funcionando aqui, eu vou ter que mexer em alguma coisa? A princípio não, reparou que não está dando nenhum erro de compilação na classe main, na classe principal, né, que tem um método main, tudo continua funcionando. Será que vai impactar alguma coisa esse uso da herança? Vamos rodar novamente o programa? Vou clicar aqui no playzinho verde, escolher a opção Run e olha lá o System Out aqui embaixo. Saiu tudo conforme estava antes. Ó. Ele puxou o titular, puxou a agência, o número da conta, o saldo, fez o saque e imprimiu o saldo atualizado. Tudo continua funcionando igual. Então olha só que interessante, aqui no método main, na minha linha 10, né, eu criei uma variável, ó, var conta do fulano, o nome da variável é igual a new conta corrente. Dei new na classe conta corrente, passei os parâmetros para o construtor da classe conta corrente. Se a gente abrir a classe conta corrente, tá aqui o construtor. Esse é o construtor que eu estou chamando lá na classe main. E o que esse construtor faz? Chama o construtor da classe de cima, delegando os parâmetros que foram recebidos. Se você até segurar o Ctrl no teclado e clicar nesse super aqui, ó, ele navega lá para o construtor da classe de cima. E o que esse construtor faz? Preenche os atributos. Então perceba que, embora a classe conta corrente esteja vazia, digamos assim, não tem nenhum atributo aqui, na verdade tem. Eles só não estão aqui, mas eles estão na classe superior, na classe que está sendo herdada. Então, essa é a vantagem da herança. Na classe conta corrente e na classe conta poupança, eu não tenho aqueles atributos duplicados. Os atributos que são comuns estão apenas lá na classe conta, que é a classe principal, a classe mãe. E aí, se um dia mudar a regra no sistema, a conta agora não tem mais a agência. Eu só preciso mexer na classe conta. Não vou precisar mexer na classe conta corrente, nos atributos, no caso, né? Vou ter que mexer no construtor, né? Porque está recebendo a agência. Mas nos atributos eu não vou ter que mexer. Então, fica mais fácil a manutenção dessa forma do que a gente ter que ficar mexendo em 500 lugares distintos. Beleza? Então, aí a vantagem da herança. Então, qual que é a ideia da herança? É reaproveitamento de código. Você escreve várias classes que reaproveitam código de uma outra classe. E uma coisa importante aqui, não é só os atributos que a gente está reaproveitando.
são os métodos também. Então, conforme a gente viu aqui, ó, na classe principal que tem o método main, ó, eu dei new na classe conta corrente, guardei numa variável chamada conta do fulano. Lá embaixo eu chamei, ó, conta do fulano.sacar. Se você olhar a variável conta do fulano, ela é do tipo conta corrente. E eu estou chamando um método sacar. Se eu abrir a classe conta corrente, não tem um método sacar aqui. Mas o Java ele é esperto, ele vai ver, opa, mas você está herdando de conta, né? Deixa eu ver na classe conta. E ele vai ver que aqui tem um método sacar. Então é como se ele desse um Ctrl+C, Ctrl+V para você por baixo dos panos. Então você consegue reaproveitar métodos também, não só atributos. Beleza? Essa é a ideia da herança, esse conceito importante da orientação a objetos. Perfeito? Agora, alguns assuntos relacionados com isso que são importantes de você conhecer também. Se a gente vier aqui ó, na classe conta corrente e tal, a gente está herdando de conta, conta poupança também está herdando de conta, então herdou tudo. Só que lembra que eu tinha falado que nem tudo vai ser igual na conta corrente, na conta poupança? E eu tinha dado um exemplo, né? Ó, conta poupança não tem aquela taxa de 1 centavo. Putz, se eu for lá na classe principal e fizer essa simulação, ó, aqui na linha do new, em vez de new conta corrente, eu vou trocar para new conta poupança. E olha só que legal, para você trocar de uma classe para outra, é só trocar a linha do new. Ó. Só trocar o new aqui. Os parâmetros são iguais, os métodos são iguais, porque está tudo vindo da classe mãe. Então, todo o código inferior aqui, né, a parte de baixo aqui que eu estou chamando os guesses, chamando o sacar, tudo continua igual, você não precisou mexer. Olha que legal então, hein? Só que eu vou rodar agora a aplicação. E aí a gente vai encontrar um bug, né, um erro. O saldo, depois de eu fazer o saque de R$10, está R$14,99. Ele está descontando 1 centavo. Só que, poxa, isso é só para conta corrente. Conta poupança não tem essa regra de desconto de 1 centavo no saque. Putz, é mesmo, hein? E agora? Como é que eu faço para ter essa diferença? Ah, Rodrigo, já sei. O método sacar, ele está na classe conta, né? Eu vou ter que tirar ele daqui e levar para a classe conta poupança. Só que, putz, a conta corrente também tem sacar. O sacar, ele precisa existir em todas as classes. É regra. Ele tem que existir em todas as classes. É regra do sistema. Todos os tipos de contas têm a funcionalidade de sacar. Só que, beleza, já que todo mundo tem que ter esse comportamento, é igual, né, a ideia de ter o comportamento, então tem que ficar na classe conta. Só que, e se eu quiser variar o comportamento numa classe em específico? Tudo bem, a classe conta corrente está herdando conta, estou herdando o método sacar. A classe conta poupança está herdando conta, eu também estou herdando o método sacar, só que nessa classe aqui, eu queria que o sacar fosse um pouquinho diferente. Percebe? Então é isso que eu quero fazer. Eu estou herdando um método, eu já tenho ele, mas eu queria que aqui nessa classe específica ele funcionasse um pouquinho diferente. Então a gente consegue fazer isso. A gente consegue modificar um método que está sendo herdado. Lá na classe mãe ele funciona de um jeito, na classe filha eu quero que ele funcione de outro jeito. Tem como fazer isso. Vamos fazer essa mudança? Então vou fazer o seguinte, ó. Lá na classe conta, eu vou deixar o código da classe conta, do sacar, ser apenas o saque normal, sem cobrar taxa nenhuma. Esse é o saque padrão, vamos chamar assim. Então eu vou tirar essa linha aqui ó, do comentário e da linha que está incrementando 1 centavo. Vou dar um Ctrl X, beleza? Então na classe conta, toda conta vai ter o método sacar e ele faz o saque normal. É isso que eu quero para a conta poupança. Então na conta poupança eu não preciso fazer mais nada. Vamos rodar lá o método main de novo da classe principal. Agora perceba, ó, eu saquei R$10 de uma conta poupança, tinha 25, ficou com 15. Para poupança está funcionando, mas para corrente, agora eu estraguei, né? Vou trocar o new aqui para new conta corrente, vou rodar o método main, tá R$15, era para estar R$14,99. Então agora a mudança é apenas na classe conta corrente. Na classe conta corrente, como é que eu falo para o Java? Eu sei que eu estou herdando de conta e eu já tenho o método sacar, mas eu quero mudar o sacar aqui. Nessa classe filha, somente nessa, eu quero que o sacar funcione de um jeito diferente.
Aí existe um outro conceito da orientação a objetos que está relacionado com a herança, que se chama sobrescrita. Você pode sobrescrever um método. Eu tenho um método que eu estou herdando, eu já tenho ele funciona de um jeito, só que eu quero sobrescrever esse comportamento nessa classe em específico. Essa é a ideia da sobrescrita. Como que eu faço para sobrescrever um método numa classe aqui, no caso do Java? Você tem que declarar um método com a mesma assinatura da classe que você está herdando. Então lá na classe conta, qual que é a assinatura do método sacar? Public boolean sacar recebe um double. Na classe filha, na classe onde tem um método que você quer sobrescrever, tem que ter a mesma assinatura. Então, vamos lá na classe conta corrente, public, e você nem precisa digitar. Você pode escrever aqui a palavra SA, para abreviar aqui o sacar. Perceba que o IntelliJ já completou para mim. Ó. Ele mostrou sacar. Se eu der um Enter, pum, ele já coloca aqui ó, a assinatura certinha e ele faz o quê? Ó? A mesma coisa do construtor. Ele chama o super.sacar. Isso é o autocomplete aqui da IDE. Ele gerou um método, né, a sobrescrita, mas como ele não sabe o que tem que fazer aqui dentro, ele simplesmente delega, chama o método da classe superior, da classe mãe. E aqui tem a palavra super, só que agora tem que ser super ponto e o nome do método. No construtor é só super, ele já assume super abre parênteses, é um construtor que você quer chamar. Da mesma forma, this abre parênteses dentro da classe é um construtor que você quer chamar, da própria classe. Só que agora é um método, não é o construtor, então tem que ter ponto e o nome do construtor, senão ele não sabe qual dos métodos você quer chamar da classe superior. Beleza? E apareceu ó, um negócio aqui chamado override em cima desse método. Isso daqui é um conceito chamado de anotações. Posteriormente eu vou gravar um vídeo, eu vou explicar mais com calma isso. Mas é só uma marcação para dizer para o Java, esse método é uma sobrescrita. Então tem esse arroba, que é para dizer que é uma anotação, e override é o nome da anotação do Java. É como se fosse uma classe, só que não é bem uma classe, é uma anotação. Inclusive isso é opcional, se você apagar isso daqui, continua funcionando. Mas é uma boa prática deixar esse @override para métodos de sobrescrita. Só para deixar explícito, ó, esse método não é um método novo que é diferente na classe conta corrente. É um método que eu estou sobrescrevendo, que ele existe na classe mãe. Então é importante deixar isso aqui em cima, embora seja opcional. E agora aqui, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero chamar um método da classe de cima. Aí você vai ter que pensar, qual que vai ser a implementação desse código? Eu vou apagar aqui, eu não quero chamar o método da classe mãe. Eu quero fazer o sacar aqui diferente. Então eu tinha dado o Ctrl+C, eu vou dar o Ctrl+V aqui. Ó. Só que o Ctrl+V eu só tenho o valor aqui da taxa, né? Quer dizer, o valor é o parâmetro, né, do método sacar e eu incrementei com uma taxa. E agora eu tenho que implementar toda a lógica que está aqui ó, no método sacar. Vou ter que dar um Ctrl+C no método sacar da classe mãe, da classe conta, e um Ctrl+V no método sacar da classe filha, da classe conta corrente. Beleza? Dei um Ctrl+C, Ctrl+V, mas deu erro de compilação. E agora olha só que interessante. No if, que tem aqui ó, saldo maior ou igual a 10, a palavra saldo está pintada de vermelho. Erro de compilação. Se você passar o mouse em cima, ele te dá uma dica aqui, o IntelliJ. Ele fala, olha, o atributo saldo, ele é private. O acesso dele é privado na classe conta, que é a classe que você está herdando. Então isso é uma coisa importante aqui da orientação a objetos. Embora a classe conta corrente esteja herdando de conta, eu estou herdando de conta, eu ganhei tudo que está lá em cima na classe conta, atributos e métodos. Você ganhou, só que se o atributo lá em cima é privado, você ganhou esse atributo, mas você não pode acessá-lo diretamente aqui embaixo, porque ele é privado. Então lembra, gente, private é privado, é só a classe mesmo. É o encapsulamento ali o mais restritivo possível. Private, estou dizendo, esse atributo é privado dessa classe, apenas dessa. Poxa, mas eu não estou usando a herança? A classe conta corrente ela não herda de conta? Beleza, ela herda. Ela ganha, mas dentro dela, filha, não pode acessar diretamente o atributo. Eu tenho saldo, eu posso chamar o get saldo para ler. Eu poderia ter um set saldo lá em cima, mas
Se for privado o atributo, eu não acesso ele da classe de baixo, mesmo que herde. É meio contraintuitivo, né? Porque você poderia pensar, pô, eu estou herdando, eu deveria ter acesso. Mas na verdade isso faz sentido. Se é privado, independente de herança. Beleza? Então aqui, como que eu faço para acessar o atributo que é privado? Não tem jeito. Ou você deixa ele público, o que não é uma boa prática, ou você acessa via método. Ou, na verdade, tem uma terceira opção aqui que eu não tinha mostrado até então. Existe um outro modificador de visibilidade que a gente pode colocar aqui nos atributos, ó, no saldo, né? Em vez de ser private, não vai ser nem private, que é o mais restrito, nem público, que é o menos restrito, vai ser um intermediário, que é o protected. Eu não tinha mostrado até então esse modificador de visibilidade. Protected, eu estou falando, olha, classe conta, você tem um atributo chamado saldo, ele é do tipo double e ele é protegido. O protected ele é um pouquinho menos rigoroso do que o private. O protected eu estou falando que o atributo pode ser acessado de dentro da própria classe, óbvio, mas também das classes que herdam dela. Mas não pode ser acessado de fora de outras classes que não herdam. Então lá da classe principal eu não consigo acessar o atributo porque a principal não herda de conta. Então o protected, você vai ver muito o uso do atributo protected em classes que têm herança, né? Classes onde outras estão herdando dela e você quer debaixo dessas classes filhas permitir o acesso ao atributo. E, poxa, mas eu não estou violando o encapsulamento? Na teoria sim, mas na prática não, por conta da herança. Se a classe conta corrente ela é uma conta, ela tem o saldo. Na teoria, né, não tem problema a classe conta corrente acessar diretamente o atributo, né? Já que eu estou restrito ali dentro de uma classe que é filha. Então a filha também pode mexer nas características da classe mãe se o atributo for protected. Então aqui eu vou declarar o atributo como protected, lá na conta corrente agora parou de dar erro de compilação. Eu consigo acessar o atributo saldo daqui, porque eu estou acessando da classe conta corrente que herda de conta. Então, está herdando de conta? Pode acessar, por causa do protected. Beleza? Se eu tirasse aqui o extends, né, eu não poderia acessar. Aqui não vai fazer sentido, mas lá na classe principal, ó, se eu tentar fazer o seguinte aqui, ó, conta.saldo, já dá erro. Aliás, é conta do fulano aqui, né, minha variável. Conta do fulano.saldo. Se eu passar o mouse aqui no atributo saldo, ó, que está vermelhinho dando erro de compilação, ó, saldo tem acesso protegido. Então ele fala, olha, saldo não é público, só quem herda da classe, só a própria classe conta e quem herda dela. Onde que eu estou aqui acessando o atributo saldo? De que classe? Eu estou na classe principal que não herda de conta, então aqui não pode acessar. Então ainda assim eu consigo ter o controle ali do encapsulamento. Beleza? Voltando aqui para o código do método sacar da classe conta corrente, agora está compilando, agora tem a taxa de 1 centavo. Será que vai funcionar para conta corrente sem estragar o da conta poupança? Vamos testar? Vou rodar o principal, eu estou instanciando uma conta corrente. Saldo era 25, né, o saldo inicial, saquei 10, o saldo final tem que ser 14,99 por causa da taxa de 1 centavo no caso de conta corrente. Vamos ver se está funcionando? Vou rodar o método main. Tá lá, 14,99. E se eu trocar para conta poupança? New conta poupança. Deveria ficar com saldo de 15, não pode ter o desconto de 1 centavo. 15. Funcionou então nos dois cenários. Então percebe? Quando eu estou chamando aqui o método sacar de uma classe, o que o Java faz por baixo dos panos? Ele olha primeiro na própria classe. Eu dei new em quem? Em conta poupança. Ele olha aqui dentro de conta poupança. Tem um método sacar? Se tiver, chama daqui. Se não tem, tá herdando de alguém? Tá, de conta. Tem um método sacar? Chamo daqui. Se não tivesse, conta tá herdando de alguém? Não. Aí ele ia dar um erro de compilação falando que não achou o método sacar. Agora, quando eu troco aqui para conta corrente, o Java vai fazer o mesmo processo. Na hora que eu chamei o sacar, ele vai olhar. Você está chamando o sacar da variável conta do fulano. Ela é um new conta corrente. Tem o sacar aqui? Tem. Ele chamou daqui. Então a sobrescrita é para dar prioridade. Então eu estou falando, Java, eu tenho um método sacar aqui, está sobrescrito. Então esse é o prioritário. Quando chamar o sacar, se for um objeto conta corrente, você vai chamar o daqui e não mais o da classe mãe, da classe que eu estou herdando.
Então, isso nos dá flexibilidade. Sobrescrita, tenha isso em mente. Para que tem sobrescrita? Flexibilidade. Eu estou herdando um método, eu já ganhei esse método. Mas se eu precisar de flexibilidade, quero que ele seja diferente aqui embaixo, você tem essa flexibilidade com a sobrescrita. Senão ia ficar engessado, né? Você está herdando, já era. É aquilo que você herdou e acabou, você não pode mudar nunca mais. Aí a gente ia ter um problema aqui, eu ia ter que criar um outro método sacar diferente, com outro nome, para a classe filha, porque eu não quero usar o da classe mãe. Então, um conceito aí, né? Duas coisas importantes que a gente viu aqui, então, com o conceito da herança. Sobre reaproveitamento de código, né? Atributos e métodos, e flexibilidade para sobrescrever um método que você quer que funcione diferente. Beleza? Só tem uma coisa ruim aqui, ó. No método sacar da classe conta corrente, da classe filha, eu tenho a taxa, só que você deve ter percebido, né? Eu dei um Ctrl+C em todo esse código aqui e colei na classe conta corrente. Lembra que eu falei? Ctrl+C, Ctrl+V, copiei, colei, dupliquei um código. Poxa, ligue o alerta toda vez que você duplicou um código. Será que não tem como eu não duplicar esse código? Provavelmente tem algum conceito da orientação a objetos para você não duplicar esse código. Então aqui não é o caso da sobrescrita, agora é na implementação do método sobrescrito. Poxa, como é que eu faço para não duplicar esse código? Poxa, esse não é o código, não é exatamente o sacar da classe conta? É exatamente ele, sem tirar nem pôr. É exatamente ele. Não tem como só daqui para baixo eu chamar o método da classe de cima? Ah, não tem aquele negócio do super? Será que eu não posso colocar aqui então um return super.sacar e eu passo o valor? Ó, compilou. Então aqui o que eu fiz? Mas aí não vai ficar igual o sacar da classe de cima? Não, porque aqui eu peguei o valor e somei com 1 centavo antes de chamar o sacar da classe de cima. Ó. Então olha o truque aqui. Ó. Eu quero fazer o sacar exatamente igual ele é feito lá em cima, com a diferença de ter 1 centavo a mais. Então eu somo 1 centavo antes e aí com o super eu consigo chamar o método lá de cima. Então percebe, olha o poder da flexibilidade. Eu consigo sobrescrever, consigo fazer algo diferente, mas se eu também preciso fazer igual está lá em cima, eu consigo chamar o que está lá em cima com o super. Então olha só que fantástico. Eu reaproveitei código, não precisei duplicar. Então fica aí essa dica de ouro. Copiou, colou, duplicou, liga o alerta. Provavelmente tem como você não copiar, não duplicar esse código. E duplicações são ruins porque se mudar a regra um dia, você vai ter que lembrar que não é só em um lugar que você tem que mexer. São em 2, 3, 5, 10 e dificilmente você vai lembrar. E aí o seu sistema vai ficar inconsistente. Em uma parte funciona de um jeito, na outra parte está do jeito antigo porque alguém esqueceu que estava duplicado o código. Beleza? Será que continua funcionando? Fiz uma mudança aqui, hein? Vamos testar. Vou rodar o principal, tá? New conta corrente. R$14,99. Continuou descontando 1 centavo. Se eu trocar para new conta poupança e rodar, continuou lá R$15. Não descontou 1 centavo na conta poupança. Então, deu certo. Então, olha que legal. Acabei de te ensinar aí o conceito da herança, junto ali com a ideia de você ter sobrescrita de métodos, né? Eu estou herdando um método, mas eu quero sobrescrever, sendo que ainda assim você pode chamar o método da classe mãe, caso você queira, né? No meu exemplo aqui eu quis chamar porque eu só quero fazer uma única mudança, mas o resto inteiro eu quero executar igual. Então, para não ter que duplicar, eu chamei com a palavrinha super. Se tiver um construtor na classe mãe, né, que não é o default, você tem que declarar o mesmo construtor na classe filha, mas se o da filha, o construtor da filha, você não quer fazer nada de diferente, você simplesmente chama o construtor da classe superior com a palavra super. Então, tem o super, que é a classe mãe, e o this, que é a própria classe. Beleza? Outra coisinha que a gente aprendeu, atributos protected, um novo modificador de visibilidade. Então, tem o private, tem o public, tem o protected. Só pode ser acessado aquele atributo que está como protected na própria classe e em classes que herdam dela. Então, é o private com uma flexibilidadezinha, né? Um afrouxamentozinho, mas só para quem está herdando. Eu ainda consigo ter encapsulamento. Beleza? Uma outra coisa interessante aqui, para a gente fechar, duas coisas importantes, né?
Poxa, Rodrigo, eu posso herdar de mais de uma classe? Não é o exemplo aqui, não é o caso nesse projeto aqui, mas existe herança múltipla? E aí no Java não existe, mas não existe. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas linguagens de programação que você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui numa classe, dar um extend, passa uma determinada classe, você pode herdar de uma segunda, de uma terceira, separando com vírgula aqui, ó. Imagina que eu quero herdar de conta e eu quero herdar, sei lá, bizarro da principal. Vamos imaginar. Já dá erro de compilação aqui, ó. Ele fala, olha, uma classe não pode herdar de múltiplas classes. Então, no Java, não existe essa herança múltipla desse jeito aqui. Tem linguagens que permitem isso. Não lembro, acho que no C#, não lembro. Tem umas linguagens de programação que você pode herdar de mais de uma classe ao mesmo tempo. Dessa forma aqui, só separando com vírgula. No caso do Java, ele não deixa. Você só pode herdar de uma única classe, herdou dela, morreu. Então, não pode colocar isso daqui e não compila. Mas, na verdade, no fundo, existe sim a herança múltipla. Por quê? Se você tem uma classe A que herda de uma classe B e a B herda de uma classe C, indiretamente a classe A também está herdando da classe C. Porque ela está herdando da B e a B herda da C. Então a B tem tudo que está na C, como a A herda de B, ela ganhou de bandeja tudo que está na classe C. E se a classe C estiver herdando de uma classe D, a C ganhou tudo que está na D, a B de bandeja ganhou tudo que está na D, e a A de bandeja ganhou tudo que está na B, tudo que está na C e tudo que está na D. Então existe herança múltipla, mas ela é indireta. É quando você herda de uma classe que está herdando de uma terceira, você também está ganhando o que tem nessa terceira, porque a classe que você está herdando herda dessa terceira. Então, existe a herança múltipla indireta, digamos assim. Beleza? Tem esse conceito. E agora, para fechar, uma dica importante aqui, uma observação importante. A herança, ela é útil, é legal nesses cenários, onde eu tenho um reaproveitamento, eu consigo ter ainda flexibilidade, posso sobrescrever um método, posso chamar um método, né, da classe superior, porque quando eu estou sobrescrevendo o Java só chamo o da classe filha, não chama mais o da classe mãe. Beleza? Mas parece que, poxa, super legal isso, vou usar a herança em tudo quanto é canto. Cuidado. A herança, às vezes, é mal utilizada e pode gerar problemas e inconsistências no projeto. Nesse meu exemplo aqui, faz todo sentido usar a herança. Porque se a gente parar para analisar, conta corrente, toda vez que você vê essa palavra extends, pensa mentalmente em E1. Viu extends, pensa nessa palavra E1. Então, se eu estou falando conta corrente extends conta, eu estou falando conta corrente é uma conta. E aí você tem que avaliar. Conta corrente é uma conta mesmo? Essa herança faz sentido? Tudo, absolutamente tudo que está dentro de conta faz sentido na conta corrente? Se for sim, a sua resposta, então, faz sentido usar a herança. Agora, poxa, não é tudo que está lá em cima que faz sentido aqui embaixo. Então a herança pode te gerar um problema. Beleza? Nesse meu exemplo aqui, tanto conta corrente quanto conta poupança fazem sentido herdar de conta, porque conta corrente é uma conta, tudo que tem em conta eu quero que tenha em conta corrente, a mesma coisa para conta poupança. Conta poupança é uma conta, tudo que tem em conta faz sentido na conta poupança. Só que, eventualmente, as pessoas usam a herança por preguiça, digamos assim. E aí, você acaba usando a herança em uma situação onde a herança não faz sentido. Vou dar um exemplo aqui que é meio bizarro, tal, é meio forçado, mas ele é bem didático para você entender. Imagina que você está desenvolvendo um sistema de uma pet shop, clínica veterinária. E aí você criou uma classe chamada cachorro. E aí nessa classe você colocou os atributos nome, peso, raça, cor, dono, né, proprietário, enfim, vacinas ou algo do gênero. E aí essa clínica só trabalhava com cachorro. Aí um dia a clínica começou a trabalhar com gatos também. E aí pediram para você fazer essa mudança no sistema. Aí, preciso agora que tenha cadastro de gatos aqui no sistema e tal. Aí você, tá, beleza, deixa eu representar aqui. O que gato tem? Aí você viu que, gato tem nome, tem raça, tem cor, tem, sei lá, tamanho, tem proprietário. Aí você, opa, já vi esses atributos, hein? Lá na classe cachorro. Aí você vai lá, class gato extends cachorro. Você usa a herança
para reaproveitar os atributos. E aí você usa a herança num cenário onde não faz sentido a herança. É só você fazer aquela reflexão. Você está usando a herança? Lembra do E1? Gato é um cachorro? Você tem que fazer essa reflexão. E aí se você fala, opa, não, nada a ver, gato não é um cachorro, então a herança não faz sentido aqui. Você usou a herança só para reaproveitar os atributos. Só que, lembra, tem que ser na totalidade. Tudo que tem em cachorro faz sentido em gato? Se fosse sim a resposta, aí fazia sentido usar a herança. Mas nesse caso não. E aí qual que é o efeito colateral? Você vai ter uma classe gato que vai ter um método, sei lá, latir. Meio estranho, gato não late, né? Talvez tenha algum gato aí bilíngue que lata, mas gato mia, né? Gato não late. Então tem métodos, comportamentos principalmente, e talvez atributos que não faz sentido na classe gato. Alguns fazem sentido, outros não. Então não é tudo. Se não é tudo, não use a herança. Nesse exemplo, eu falei que era meio forçado, né? Porque é meio idiota, assim, meio óbvio. Oh, gato não é cachorro. Meio óbvio. Só que tem alguns sistemas que vão ter classes que não vai ser tão óbvio assim. Você vai ver que tem vários atributos que são iguais ali, são repetidos, e o conceito não é tão óbvio quanto gato, cachorro, né? Então, vai ter alguns casos que não vai ser tão óbvio você bater o olho assim, eita, nossa, isso daqui acho que não faz sentido, né? Você vai olhar, nossa, tá muito parecido aqui. Então lembra da dica de ouro, faz a análise mental do E1. Essa classe E1 é tudo que está nessa outra que eu estou herdando? Se for exatamente tudo, aí você usa a herança. Se não, você não usa a herança. Pô, Rodrigo, e se eu não usasse a herança aqui então? Nesse caso aí, ó, do gato e do cachorro. E aí, eu vou ter que duplicar o código então? Tudo que é comum na classe gato, na cachorro eu copio para gato, e o que for diferente eu coloco nas classes filhas individualmente? Sim, só que não. Você também pode reaproveitar de outras formas. Em vez de usar herança, você pode usar composição. Então, igual eu fiz aqui, ó, na classe conta, ó, a classe conta ela tem composição, ó, com o atributo titular. Titular não é uma string, é uma outra classe. Então eu tenho uma classe que um atributo é uma outra classe. Isso é uma composição. Um objeto é composto de outros objetos. Como que eu poderia resolver o problema desse cenário? Vou só escrever o código aqui, só de exemplo, né? Porque vou apagar depois porque não faz sentido. Mas imagina aqui, ó, como é que eu faria para resolver esse problema? Ó. Eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada cachorro. Imagina que tem dois atributos aqui, ó, private string nome, private string, podia ser um enum, né? A raça, né? Já que é definida, só para agilizar aqui, eu vou colocar como string e private, sei lá, double peso. Beleza. E aí, vou criar a classe gato. E vou dar um Ctrl C aqui, né, nos atributos, Ctrl V. Você viu que a herança não faz sentido e aí você teve que duplicar e ficou com essa dor, né? Poxa, mas eu dupliquei. Poxa, esses atributos são iguais. Esses são iguais. Mas tem um que é diferente aqui, por exemplo, private, boolean, gato geralmente tem um teste, né, que eles fazem que é o FIV-FeLV, né, para ver se o gato tem essa doença aqui do FIV-FeLV. Isso é específico de gato, não tem em cachorro, até onde eu sei, né, eu acho que é só gato mesmo. Vamos considerar que sim. Então, já que isso é específico, isso daqui tem que estar só na classe gato. Então não faz sentido o cachorro herdar de gato, nem gato herdar de cachorro. Só que, poxa, e os atributos que são iguais para todo mundo? Esses três atributos aqui, esses sim são iguais para todo mundo. Como é que eu faço então, Rodrigo, para eu não duplicar, já que eu não vou usar a herança? Os atributos que são iguais, você pode jogar numa outra classe separada. Eu poderia criar uma classe aqui, ó, sei lá, dados pet, por exemplo. Algo assim. E aqui eu jogo os atributos que são iguais para todo mundo. E aí o gato, eu vou ter um atributo que é private, dados, pet, dados. E o cachorro, eu não vou ter herança, eu vou ter a composição, um atributo que é do tipo dados, pet, dados. Pronto. Eu reaproveitei aqueles atributos sem usar herança, usando composição. Então, tanto o gato quanto o cachorro tem um atributo que é do tipo dados, pet, que tem o que é comum para ambos. E o que for de diferente, você coloca apenas na classe filha específica. Então, percebe?
tem como reaproveitar código mesmo sem usar a herança, usando a composição. Composição acaba sendo uma alternativa à herança nesse exemplo. Beleza? Então, muito cuidado com a herança. Sempre faça aquela reflexão do E1 e só use a herança se o E1 for 100%. Aquela classe é 100% da outra que você está herdando? Se der verdadeiro, beleza, faz sentido a herança. Se der false, não faz sentido a herança. Não use a herança por preguiça. Ah, eu não quero duplicar os atributos. Lembre-se, não precisa duplicar. Use composição. Tudo que for comum, extraia para uma terceira classe. E aí você não vai herdar dessa terceira classe. Você vai ter um. Em vez de E1, vira tem um. Tem um atributo que é aquela classe que representa os dados que são comuns. Beleza? Tá aí a dica então para você não fazer essa armadilha do mau uso da herança. Tem muitos projetos que as pessoas usam a herança de maneira errada, sendo que poderia usar composição e ter reaproveitamento da mesma forma. Lembra sempre desse exemplo do cachorro herdando de gato, né? Ah, de herança, né? Pô, mas se eu não herdar, eu vou duplicar. Ah, eu não quero duplicar. Poxa, composição. Usou a herança ali, tá errado. Beleza? Então é isso. Esse que era o objetivo aqui. Deixa eu apagar essas classes. Acho que eu vou deixar aqui só de exemplo. Eu vou disponibilizar aí na descrição aí do vídeo aqui no YouTube, né? Eu sempre coloco esses códigos de exemplo. Eu vou apagar aqui do projeto, né? Cachorro e gato. Mas eu vou disponibilizar aí no link para você ter esse exemplo da composição. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa aqui, né? Herança parece que é um negócio simples, só que tem um monte de coisa, né? Tem um extends, tem um negócio do construtor, que se não tiver o construtor público, você tem que ter na classe filha igual. Tem o super, tem o protected, tem a sobrescrita, tem o super para chamar o método sobrescrito, tem o negócio da composição. Tudo isso daí está relacionado com herança, um conceito super importante da orientação a objetos, que você pode usar aí nos seus projetos, tomando o cuidado de não usar a má prática aí de ter herança por preguiça, né, sendo que você tem a composição, beleza? Num próximo vídeo a gente ainda vai tratar de herança, mas de um assunto um pouquinho diferente, mas que está relacionado com herança. Um abraço, vejo vocês lá, bons estudos, tchau, tchau.